Olá, pessoal, bom dia. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver uma aula sobre o verbo gustar. Prestem muita atenção, tá? Sempre tem que estar focado aqui é, é, na aula. Se você piscar, vai se perder, tá? É um assunto que não é tão difícil de entender, mas tem que acompanhar a informação, né? Porque uma coisa vai somando, né? Então, se você perde uma parte, um elemento ali, você vai, tô perdido, tá? Então, vamos lá, eu já vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai aprender a falar hoje o verbo gustar. Como que a gente fala, qual que é a estrutura, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Então, ó, o uso do verbo gustar. Espanhol e português são duas línguas que eles têm muita semelhança, mas esse verbo tem uma estrutura totalmente diferente nas duas línguas. Então, a gente vai começar com uma frase em português, a gente vai analisar como é que funciona em português e depois a gente vai ver como é que essa frase ficaria em espanhol. Então, vamos lá. Primeira frase que temos aqui: eu gosto de comida japonesa, tá? Eu gosto. Você gosta? Nós gostamos, vocês gostam. Tá vendo? Em português, a gente conjuga o verbo. Eu gosto. Eu gosto de. Depois a gente fala comida japonesa, que a gente gosta. Tá? Então, eu gosto, sou eu quem executa a ação. Sou eu quem conjuga o verbo. Repito. Eu gosto. Você gosta. Nós gostamos. E assim vai. Tá? E a comida japonesa é a coisa. E essa coisa está no singular. Tá? E a coisa singular do qual eu gosto, da qual eu gosto. Por que singular? Isso aqui é importante, singular ou plural. Porque em espanhol isso vai definir muita coisa, tá? Então é a comida japonesa singular, tá? No espanhol utilizamos gustar da seguinte forma, né? Partiremos aquilo que eu gosto, né? Que no caso é a comida japonesa. E se essa coisa for singular, por exemplo, a comida japonesa, o verbo precisa estar no singular. Gustar. Tá vendo? Partimos daquilo que eu gosto. Então, o verbo tem que estar no singular. Eu, na verdade, passo a ser o complemento que, de alguma forma, recebe a ação, né? Em outras palavras, a comida japonesa gosta a mim. É mais ou menos desse jeito que a gente conjuga, né, o verbo gostar. A comida japonesa gosta a mim. Não sou eu que gosto da comida japonesa. Mas preste muita atenção. O significado vai ser que eu gosto de comida japonesa. Mas a estrutura vai ser a comida japonesa gosta a mim. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil de compreender, mas se desse jeito, né? É dessa maneira que expressamos em espanhol, tá? Então vamos lá. Como que seria aqui? Eu gosto de comida japonesa. Em espanhol seria a mí me gusta la comida japonesa. A mí me gusta la comida japonesa, tá? Tá errado falar o seguinte: eu gosto de comida japonesa. Isso daí é portunhol, tá? Então, cuidado com isso. Porque você está querendo conjugar o verbo com yo, mas isso está errado. Por quê? Porque em português a gente faz desse jeito. Olha, repito, em espanhol não é assim. E uma outra coisa que é importante é que em português a gente tem um D aqui. Eu gosto de comida japonesa. Em espanhol, esquece esse de, né? A gente vai usar o artigo, né? Lá, se é feminino, el, se for masculino, né? Los e las, né? Se for plural, tá? Então vamos lá. Tá claro isso? A mim me gusta la comida japonesa. Seria a frase equivalente para o português. Eu gosto de comida japonesa, tá? Vamos continuar aqui então. Vamos aplicar.
Vamos complicar um pouco a situação. Se a coisa que eu gosto é singular, mas, nesse caso, não sou eu, e sim nós, o verbo permanece no singular. Gusta. Por quê? Porque não somos nós que conjugamos o verbo. Quem conjuga o verbo é a coisa. E a coisa está no singular. Então, a frase ficaria: a nosotros nos gusta la comida japonesa. Tá vendo? Gusta la comida japonesa. Por quê? Porque ainda está no singular. Então não depende das pessoas ou da pessoa ou das pessoas que gostam. Não, depende da coisa, tá bom? Então, é por isso que é importante, ó. Nós gostamos de comida japonesa, nós gostamos, né? A nosotros nos gusta. Claro isso, tá? Estaria muito errado falar nosotros gostamos de comida japonesa. Errado. Dá para entender? Gente, às vezes não dá nem para entender o que é isso, tá? Não, mas se eu falar assim, cara, depende muito da pessoa, se vai entender ou não. Mas como essa não é a estrutura que a gente usa, seria muita intuição da pessoa que está ouvindo em entender, né? Mesmo sendo um verbo muito parecido, né? Tá? Então, a nosotros nos gusta la comida japonesa. Seria a maneira da gente falar, tá? Perceba que na frase correta em espanhol, o verbo não se altera mesmo com a mudança da pessoa de singular para plural, tá? Gustar é utilizado com substantivos no singular, como la comida japonesa, el cine, tá? Tá vendo aqui? Temos la comida japonesa, seria feminino, singular, e el cine, que seria o cinema, que seria o masculino singular, tá? El cine. Tá, gente? Não lo cine, cuidado. Então, el cine. E também com verbos, né? Se a gente for utilizar um verbo depois, como, por exemplo, bailar, comer, dormir, a gente vai usar gusta. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho, pra vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. Agora vejamos como seria se aquilo que eu gosto estiver no plural. Vamos começar com uma frase em português e em seguida adaptá-la para o espanhol, tá? Eu gosto de artes marciais. Tá vendo? Eu gosto, sou eu quem realiza a ação em português, tá? Sou eu quem conjuga o verbo. Muito bem. Artes marciais estaria no plural, tá? Então, novamente, partindo da coisa que eu gosto, né? Daquilo que eu gosto, as artes marciais, que é o substantivo no plural, o verbo precisa concordar no plural. Então seria gustan, tá? E eu passo a ser um complemento que recebe essa ação. A frase traduzida assim ao pé da letra em espanhol seria as artes marciais gostam a mim, tá? Então é isso. Os verbos que a gente vai usar se tiver no singular seria gustar, se tiver no plural seria gustan, tá? Como é que fica a frase, então, em espanhol? A mí me gustan las artes marciales. A mí me gustan las artes marciales. Tá vendo? A gente vai colocar o artigo plural aqui. Las artes marciales. Não falem, pelo amor de Deus, eu gosto de artes marciales, tá? E também não deixem pela metade, né? A mim me gusta, a mim me gustam de arte. Você fez a primeira parte muito bem. Mas aí botou um D aqui que não é para colocar, né? Então, a mim me gustan las artes marciales, tá? Então, vamos lá. Novamente, eu vou fazer aquela mudança de eu para nós, de yo para nosotros. Então, quedaría, a nosotros nos gustan las artes marciales. A nosotros nos gustan las artes marciales, tá? Essas cores aqui eu vou explicar aqui embaixo, tá? Eu vou explicar isso aí. Tá bom? Então, a nós nos gustam as artes marciais. Cuidado para não falar isso, tá? O certo é esse daqui. A nós nos gustam as artes marciais.
Tá bom? Gustan é utilizado com substantivo do plural, como las artes marciales, tá vendo? Artes feminino, então las artes marciales, los deportes extremos, los deportes, tá no plural, masculino, los dias lluviosos, aliás, hoje é um dia de chuva, né? Então, se você está assistindo assim, esse vídeo aqui, o dia que eu gravei tá chovendo bastante. Então, los dias lluviosos. Y los libros nuevos, las pinturas de uña, los sapatos, los momentos de família, está tudo no plural, precisa do artigo, né? E é de suma importância estar atento, pois é mais frequente que utilizemos essa disposição, essa estrutura, né? Primeiro, a mim me gusta la comida japonesa. Essa é a ordem mais comum, né? É mais frequente. Então, o que tem entre parênteses aqui, ele é facultativo, quer dizer, é opcional, tá? Então, aí, o que tá roxo é opcional, tá? Se você quiser falar, dá para falar. Se não quiser falar, não tem problema. Não é obrigatório, mas às vezes tira as dúvidas, esclarece as dúvidas, na verdade, tá? E enfatiza, tá? E esse e-mail que está aqui é o que sempre a gente vai usar, tá? Então, me gusta la comida japonesa, nos gusta la comida japonesa, me gustan las artes marciales, nos gustan las artes marciales. Tá certo? Não dá para falar assim. A mim gusta la comida japonesa. Tá errado, tá? O que é obrigatório é esse daqui. O opcional é esse daqui, tá? Ah, mas se eu falar isso e tirar esse daqui, daria? Não, não daria, tá? Então, me gusta la comida japonesa, nos gusta la comida japonesa, me gustan las artes marciales, nos gustan las artes marciales. Beleza? Né? Apesar desse daqui ser a forma mais frequente, mais comum, né? É válido usar a estrutura sujeito, verbo, complemento, que é gramaticalmente correta, né? Embora não seja habitualmente empregada na comunicação cotidiana. E aqui a gente vê um pouco melhor como é que funciona a estrutura gramatical, tá? Por quê? Porque a estrutura a gente vê, né? A gente viu que é esquisita, né? É um pouquinho estranha, ou não é comum para os brasileiros, né? Então, o que que a gente fez aqui? A gente fez a ordem, né, gramatical, sujeito, verbo, complemento. Porque o sujeito é quem conjuga o verbo. Então, la comida japonesa gusta. La comida japonesa gusta. Las artes marciales gustan. Então, e quem é que está sentindo-se atraído por aquela ação? La comida japonesa gusta a mim. A comida japonesa me gusta, né? A mim. Daria para falar a mim também no final? Daria. É redundante? É, mas daria para falar. Lembrando que é mais comum essa primeira estrutura, né? E aí vocês veem que é mais comum a gente falar primeiro a pessoa, né? Mesmo sendo ela um complemento, gramaticalmente falando, a mim, me, que seria a pessoa, e depois o verbo e depois a coisa, né? Só que, se a gente analisa, repito, gramaticalmente, a gente vê que la comida japonesa é realmente o sujeito gramatical, porque sou sujeito que conjuga verbo, entendeu? E a mim e me seriam complementos, tá? E em português, né? Só para recapitular um pouco, em português, como é que funciona? A pessoa que gosta é o sujeito. Eu gosto. E quem conjuga o verbo é o sujeito. E por isso que em português a gente fala eu gosto, você gosta, nós gostamos, vocês gostam, tá?
Em espanhol, não é o caso, a gente já viu o porquê. Tá certo? Então, é muito importante isso, tá? Ahn, o que eu falei agora, né? Tá escrito aqui. A inclinação para se posicionar a pessoa no início da frase é uma prática que frequentemente ocorre de forma inconsciente, ainda que a pessoa em questão não desempenhe a função de sujeito na frase, né? Foi o que eu falei. Essa pessoa não está desempenhando, não está sendo sujeito da frase, mas mesmo assim, inconscientemente, nós nativos colocamos na frente, tá? Vamos lá. Uma coisa importantíssima também. Tá vendo que se tem um a aqui? A mim, a ti, a usted, a nosotros. Então, em espanhol, o uso da preposição a seguida de um pronome tônico, que eu já vou explicar o que é isso, como mi, ti, ele, ella, né? E os outros que eu já vou mostrar, no início da frase é facultativo, muitas vezes redundante. Então, a mim, me, a ti, te, tá? É facultativo. A presença desse pronome já indica o objeto direto ou indireto da ação verbal, tornando a preposição a opcional. Assim, a frase me gusta la comida, é gramaticalmente correta e comumente utilizada, sem a necessidade de incluir a preposição a mais o pronome a mim, né? Seria o caso, né? A mim, tá? Gente, eu sei que isso pode ser um pouco complicado no início. Mas vocês vão ver que aos poucos, com exercícios, vocês vão assimilando isso um pouco mais. Eu não ia deixar essa aula gravada aqui, porque tem pessoas que realmente gostam de ver da onde que estão surgindo as coisas. Mas também tem aquela opção de ver a frase pronta e a gente memorizar e assimilar a estrutura, tá? Então, continuamos aqui. Enquanto, perdão, entretanto, em casos nos quais o pronome de complemento é o mesmo para várias pessoas, como no exemplo dado embaixo, pode ser benéfico e esclarecedor inserir o pronome tônico no início da frase para indicar a quem se está referindo, né, a quem se refere, tá? Então, por exemplo, le gusta la comida japonesa. Beleza. Quem que gosta? Ele, ela, é o senhor, entendeu? Então, assim, não é redundante, né? É esclarecedor. A ele le gusta la comida japonesa. A ella le gusta la comida japonesa. A usted le gusta la comida japonesa. Por quê? Porque para esses três, le é o pronome que a gente vai usar, entendeu? Então, se não está claro, né? Se não está claro na frase, no contexto da conversa, é melhor colocar, porque aí não vai ficar dúvida nenhuma, tá? Então, lá em cima eu falei, ó, lá embaixo eu vou detalhar tudo, né? Então, ó, estão aqui, né? A mim, seria o pronome tônico, lembra, precisa ter o a na frente, não dá para falar me gusta, menos yo me gusta, tá? Cuidado com isso. Então, seria a mim me gusta, a mim me, a ti, te, a usted, le. Pelo amor de Deus, não fale a usted, te, porque o te é com a ti. ¿Tá bom? A usted le, a él le, a ella le, a nosotros nos, a vosotros os, a ustedes les, a ellos les, a ellas les, tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai ter uma outra aula onde eu vou gravar algumas frases, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.